Porque hoje as pessoas não estão se tocando, mas elas estão criando memórias como um computador e não como pessoas. As pessoas estão perdendo a oportunidade de ver o pôr do sol, o nascer do sol, porque fica tão conectado em querer tirar a foto, em querer fazer aquilo. Como que você vê isso? Como que você, o cérebro nesse sentido aí? Eu acho assim que o fenômeno da internet é um fenômeno recente. O fenômeno das redes sociais é mais recente ainda. Mas eu não tenho dúvida que isso está causando um desequilíbrio nos nossos sentimentos. Porque hoje as pessoas não estão se tocando, mas elas estão criando memórias como um computador e não como pessoas. Por quê? Porque no momento que eu estou diante do pôr do sol, ao invés de presenciar aquilo, vivenciar, gravar no meu cérebro, que é uma máquina maravilhosa, sentir a brisa, sentir o cheiro do mar, porque a minha memória não é só uma foto. Né? A foto é a memória da máquina fotográfica, mas não a minha, porque a memória humana, ela tem o sentimento, ela tem o cheiro, ela tem o momento, ela tem as pessoas que estão em volta. O que está acontecendo é que as pessoas estão tão fissuradas em mostrar que estão vivendo, que na realidade elas estão fotografando o que elas não estão vivenciando, porque elas não estão parando para ter aquela experiência. Elas estão fotografando a experiência que elas deviam estar vivendo. Como é que é isso? Não sei, porque é como se você tivesse a memória de um computador, não de um cérebro humano. O cérebro humano, ele precisa de emoção para fixar. É por isso que a memória da gente, a gente costuma dizer que é extremamente afetiva. Né? Tanto que, por exemplo, no livro Mentes Perigosas, quando eu falo dos psicopatas e digo que o psicopata é aquele que não tem empatia, por que o psicopata ele sempre se repete? Porque ele não tem a memória afetiva. Então o psicopata é aquele cara que uma vez entrou para o crime, ele vai passar tudo. Ele vai ser preso, ele volta para o crime. Ele volta para o crime. Ele vai continuar aqui. Porque ele não tem a memória, ele não tem aquela coisa afetiva de marcar uma coisa ruim. Então ele não tem essa sensibilidade, ele não tem essa noção. Por isso que as pessoas falam assim, mas por que o cara se repete? O serial killer, né? Ele repete literalmente o crime em formas de detalhe. Porque o cérebro dele não tem a marcação negativa do afeto. A gente já até falou sobre esse tema. Mas quando esse ano no Carnaval a gente estava lá na Marquês, e é uma coisa engraçada, porque o tempo é muito rápido, né? A escola passa muito rápido e muitos estímulos ao mesmo tempo. E eu que tenho uma mente um pouco acelerada, inquieta, me incomodou muito aquela coisa dos braços, da câmera na minha frente, porque eu me prendo ao detalhe rapidamente e quero pegar tudo. E aquela coisa da foto, eu perdi de repente o melhor momento. Tinha uma amiga com a gente, e aí quando a gente estava falando na Beija-Flor a questão da parte enredo. do banquete que houve, lembrando. Ela falou, aonde passou isso? Eu falei, passou porque você estava ali, preocupado em tirar a foto, em vez de você estar olhando. E realmente, porque passa muito rápido. E aí, dali me fez pensar muito sobre isso. Assim, quantas vezes a gente está numa viagem, quantas vezes você está num show, e você está qualquer situação, você hoje vai para um restaurante, as pessoas estão praticamente se comunicando. Entre elas por rede social. Ontem eu estava falando com a minha editora, finalizando um livro, e a gente estava conversando sobre isso, né? Como é que as pessoas estão. Ela falou assim, Bia, aqui na empresa a gente eu tinha uma reunião com uma pessoa daqui da empresa, eu no segundo andar, ela no terceiro. E aí ela me mandou um WhatsApp e falou assim, vamos fazer uma conferência, um conference call. Aí ela falou assim, mas por quê? Somos quantas pessoas? Não, aqui nós somos 3, você é uma. Ela falou assim, mas que tal eu subir pro terceiro andar? Aí a pessoa, nossa, você faria isso? Ela falou, com certeza, tô indo aí. Então, assim, é o hábito. E eu ainda brinquei, eu falei, a gente é vintage. Eu comentando com ela, que eu falei, gente, eu ainda pego essa coisa de pegar o telefone, eu ligo pra minha editora e eu gosto de falar, tipo assim, não gostei disso, essa capa, vamos mexer nisso, vamos botar essa cor. E muitas vezes
as pessoas falam assim, não, mas você liga, por que você não manda o WhatsApp, você não manda... E falando porque sobre eu não isso, consigo. assim, eu ainda gosto dessa coisa de ouvir a voz, de olho no olho, ver a pessoa, ver a reação. E aí ela me contou essa história, né? De no mesmo prédio vamos marcar um conference call. Como é muito engraçado, assim, né? Essa coisa do Mentes em Pauta, ela me faz viver várias coisas em minhas memórias, né? E aí eu estava lembrando das cartas, quando você aprende na escola a escrever. Carta e aí, de amor. Exato. E aí a professora ficava ali, bota talco, bota seu cheiro para sua avó e tal. Então, a gente está perdendo cada vez mais. E eu fico muito preocupado porque essa relação do afeto está ficando pelas redes, né? Mas você e sabe... aí a interpretação, eu fico muito preocupado com isso também. Não, você sabe que eu acho que tudo tem o seu ápice. Eu sou um pouquinho otimista, assim. Tudo tem seu ápice e a coisa tende a voltar. Eu acho que a gente está vivendo o boom das redes sociais. As pessoas, de fato, não estão sabendo lidar com isso. De uma hora para outra, todo mundo quer seus 15 segundos ou muitos minutos de fama, né? Então, eu acho que é um período de adaptação. Mas se a gente for ver bem, o que está voltando na música? O LP. Né, o vinil. O vinil. Então, eu acho que em algum momento, de tantas pessoas se comunicarem por redes sociais, eu acho que vai chegar uma hora que as pessoas vão começar a voltar a escrever cartas. E aí eu acho que vai ser maravilhoso. O vinil está voltando. Essa coisa da carta, por exemplo, eu peço muito meus adolescentes para me mandar e-mail, para quando eu não estiver perto, eu digo assim, mas o que você sentiu? Me manda o que você está sentindo. Ah, mas vai ficar um texto solto. O texto solto é o teu pensamento solto naquele engraçado, momento. Bia, que às vezes chega paciente ainda no início da terapia, um pouco tímido, aquela coisa. Aí eu falo assim, escreve para mim, me manda um e-mail. Às vezes eu quero trabalhar um tema com ele ali, ele não consegue, ainda está muito preso. E aí eu chego em casa, tá um testamento, né? Porque isso ele consegue. Assim, porque a escrita, eu acho assim, eu ainda peço mais, eu peço para escrever à mão. Por quê? Se a gente for pensar bem, a linguagem escrita, ela é uma materialização do nosso pensamento, do que está dentro da minha cabeça. E quando eu escrevo à mão, eu escrevo duas vezes. Eu escrevo, eu organizo o pensamento e eu desenho o meu pensamento, porque a escrita é uma linguagem escrita. Né? É engraçado, outra memória, logo quando eu conheci você falou assim, Alex, eu tenho guardado aqui. Aí você pegou debaixo da mesa. Eu falei assim, gente, ela guarda aqui debaixo da mesa. Isso é um segredo para vocês, tá? O meu primeiro livro, a caixinha. Uma caixa enorme. Uma caixa que sua mãe com você guardou ali. E tudo escrito à mão. Sim, e quem não conhece você não sabe. Mas todos os seus livros, eles são todos escritos à mão. Espero que seja assim até o último livro. Que tenham muitos ainda. Acho que tem vários. Mas assim, essa coisa de escrever à mão me dá uma sensação de que eu estou desenhando meus pensamentos. E é interessante que a fixação, a memorização disso é muito mais reforçada do que simplesmente você escrever no computador. Né? Então você está está materializando o teu pensamento. Você fixa duas vezes. Diferente quando você faz só o teclado. Não, e outra coisa também que é interessante dentro desse mundo, e foi minha mãe que comentou, falou assim, engraçado, vocês fazem tanta foto, mas eu não vejo mais foto. Porque as pessoas mais idosas, elas sentem falta daquela foto. Né? Hoje você vivencia os momentos... Não, a gente não revela mais as fotos. Exatamente. E aí você perde. Você não tem como a gente perdeu o hábito de mandar revelar. Você chegava na casa das pessoas, as pessoas vinham com um álbum para te mostrar. Aqui. Não tem, mas não tem. Dos álbuns passou pro filme, né? CD, a fita, depois o e assim cada dia mais. E as pessoas... e a gente acaba não revelando a foto, não botando no porta-retrato. Um momento que foi inesquecível. Né? Então, assim, eu acho que isso vai haver uma mudança. Né? A história da humanidade é cíclica, a história como um todo, tanto na questão política quanto na questão econômica, eu acho que o comportamento humano ele é cíclico. Eu acho que a gente está numa fase de muita
conexão desconectada. Eu acho que as pessoas estão vivendo muitas coisas, mas não estão vivenciando, não estão experienciando, não fazendo daquilo uma experiência. E eu acho que a tendência vai ser um bode, uma overdose dessa informação. Por exemplo, eu noto isso muito com o pessoal que se comunica em rede social, em grupos, né? Porque começou a se formar grupo do trabalho, grupo de não sei o quê, aquilo é uma loucura. Porque um grupo pode ter 100 pessoas e aquilo fica entrando informação. Então, assim, eu sinto hoje pessoas falando assim, não, final de semana eu estou desligando o celular porque eu não estou aguentando. Então, está havendo uma intoxicação de excesso de informação. Porque o que faz o cérebro avançar no conhecimento não é informação, é conhecimento. E às vezes você me dá até você às vezes fala, para, meu filho, porque filho é uma forma carinhosa, né? Eu chamo todo mundo de filho. Todo mundo de filho. E eu me sinto, hoje eu estou melhorando um pouco isso, mas eu me sentia culpado se eu estivesse numa viagem, se eu não estivesse mexendo no celular porque alguém podia estar falando. E isso cansa, o meu cérebro fica cansado. Não, você não, todo mundo. É o tal da síndrome do excesso de informação. O cérebro, ele quer bons conteúdos, né? Então, essa coisa de todo mundo ter que estar super conectado para saber de tudo, só leva à exaustão. Porque o que faz o grande conhecimento é a conexão de boas informações. Então a gente tem que se preocupar hoje em pegar boas informações e essas informações vão se interconectando no cérebro e gera o conhecimento. O que eu vejo hoje é uma geração que sabe muita coisa, mas isso não se torna produtivo no sentido de conectar essa informação para algo maior. Não precisa nada. Hoje, por exemplo, dentro da área de saúde, tem mais gente investindo em startups que vão fazer aplicativos de como se você vai para o hospital, se você não vai para o hospital, se você vai para aquele hospital, se os seus sintomas necessitam de uma visão médica urgente ou não, do que em pesquisas. Nós chegamos a esse ponto, está se investindo num aplicativo que vai dizer como você vai se relacionar com o seu médico, ou se você vai buscar ajuda ou não, mas não está se investindo em pesquisa, porque está dando mais dinheiro fazer um aplicativo do que desenvolver uma pesquisa séria, que é caríssima. Por exemplo, para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença, que é uma doença até agora sem muitos avanços. Então isso me preocupa, mas eu acho que ainda é essa euforia da tecnologia. Nós estamos vivendo uma cegueira e uma euforia dessa hiperconectividade que na realidade está fazendo pessoas muito mais solitárias. As pessoas estão achando que estão cercadas por milhares de pessoas, mas na realidade não estão. Existe uma frase que eu acho bacana, que todo excesso reflete um grande buraco, uma grande escassez. Eu acho que nós estamos com excesso de conexões, com excesso de informação, mas estamos com um buraco, que é essa coisa da gente refazer esses laços humanos, o que importa, o que não importa. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico na mudança do comportamento humano, mas a gente só vai ver isso mais lá na frente, porque história